Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Né. Hoje eu estou recebendo a Camila Máximo, né? Ela é CEO do Mapa da Mulher e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela enquanto mãe, empreendedora. Camis, conta pra gente um pouquinho de você, da sua experiência. Perfeito. Mai, muito obrigada pelo convite, né? Em primeiro lugar, por participar. Sou muito grata pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu sou a Camila, como a Mai comentou. Hoje estou CEO do Mapa da Mulher. Também trabalho um pouco na Color Brand ainda. Sou mãe, sou esposa, sou educadora por formação. Enfim, vamos lá. Por onde eu começo? Começa contando pra gente o que te motivou a empreender, a Vamos lá. ter o seu próprio negócio. Vamos lá, vamos começar então do começo para ficar mais contextualizado. Empreender não foi uma primeira opção, né? Eu não venho de uma casa de empreendedores, não tive experiência empreendendo. Meus pais sempre trabalharam em empresa, meu pai está há mais de 30 anos na mesma empresa, então eu cresci vendo esse modelo de trabalho, enfim, de vida. Já o Felipe, que é meu marido, vem de uma casa de empreendedores, então meu sogro empreende desde sempre. Então ele já empreendia, né, quando a gente estamos juntos há 12 anos, há 13 anos. Então isso começou pelo Felipe. Na verdade, quando eu me formei, o Caio tinha 5 aninhos e eu já tinha flertado com empreender, vender roupa, acessório, mas nada assim muito, como posso dizer, garantido, vamos dizer assim, né? E quando eu me formei, a minha ideia era, eu fiz pedagogia, me formei, tudo era dar aula. Então não ia entrar no mundo do empreendedorismo. Só que na época eu tinha 5 anos e eu tinha duas opções. Ou eu ia dar aula, ou eu ia trabalhar com o Felipe ajudando ele. Essa era uma primeira ideia. Só que financeiramente não ia compensar. Falando assim, bem, sendo bem sincera mesmo. Porque o que eu ia ganhar, eu ia pagar de escola pro Kai, pra mim poder trabalhar. Então, inicialmente, pensou, não, vamos trabalhar junto, você vai me ajudando até as coisas irem se acertando pro Caio poder estar com a gente também no dia a dia. Só que aí, no meio do caminho, eu fui gostando do setor, fui gostando de empreender, fui conhecendo pessoas, fui estudar mais a área e aí passei a deixar de ser uma ajuda e assumir uma cadeira na empresa. E assim foi durante 6 anos, né, entre vários formatos, eu trabalhando na empresa e empreendendo de fato e entendendo o que é empreender. E o ano passado foi quando veio a ideia de ter o mapa e aí ter a minha empresa própria. Eu comecei a empreender no Mapa da Mulher, que é o que une o empreendedorismo com a educação, que são as duas frentes que eu atuo e que eu acredito. Nossa, bem legal, né? A proposta, fala um pouquinho aí do Mapa da Mulher para as pessoas que do Papo de Mai, quem quiser participar, inclusive, gente, eu vou deixar no link o site, o perfil do Instagram. É um projeto muito legal, vale super a pena, viu? Bom, o Mapa hoje é uma comunidade de empreendedorismo feminino com foco em educação empreendedora. O mapa nasceu, vendo a necessidade, assim, o que acontece, né, contextualizando, muitas empreendedoras começam por necessidade, então o que eu sei fazer bem e que eu posso monetizar. Então, às vezes, eu sei fazer um bolo, meu bolo é muito bom, as pessoas gostam, as pessoas pedem, então eu preciso trabalhar, vou começar a vender bolo. Enfim, só que o bolo pode ser maravilhoso, enfim, né, isso é indiscutível, só que se você não tiver uma gestão financeira, uma precificação, uma organização, infelizmente, dificilmente isso vai funcionar. Então eu via isso muitas empreendedoras com esse mesmo desafio. Então, na hora, porque assim, mesmo quando você sai de uma graduação e você vai atuar no consultório, você não aprende a empreender na graduação. Você aprende a parte de trabalhar ali, mas não gerir pessoas, organizar atendimento, enfim. Então, a ideia do mapa é oferecer essa educação empreendedora de uma forma acessível. Então, tem vários formatos. Então, a gente tem encontros presenciais, encontros online, tem conteúdos que são enviados, tem um podcast, enfim, tem vários formatos que é para oferecer para essa mulher uma base de educação empreendedora. E não só isso, então a gente acaba trabalhando no todo, porque a gente não é só nosso trabalho, né? Então, a comunidade foi ganhando força. Então, inicialmente eu achei que seria uma coisa muito mais focada no digital, seria mais cursos online, mais aulas online, só que o presencial foi ganhando força. Então, hoje a comunidade tem 140 empreendedoras. Nós fazemos encontros e existe uma troca. Então, é como se fosse um financiamento coletivo de educação, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que o mapa é como se fosse um clube. Você assina um clube, vamos dizer assim. Quando você assina um clube de campo, você tem dentro do clube de campo academia, festas,
várias coisas. Então o mapa é como se fosse isso, você assina a comunidade e lá dentro você tem acesso às outras coisas, que é as aulas online, os eventos presenciais, o podcast, os benefícios com parceiros como a Unicep e assim por diante. É bem legal, né, o Mapa da Mulher, realmente ela veio aí trazer muita informação para quem não tem informação, né. Sim, Ninguém é ensinado a empreender nunca, né, nem na escola, na faculdade, tem um curso para você exato. ser gestor de uma empresa, mas você não tem esse conhecimento. Então como é que você vai começar com um negócio novo, né, e precisando desse tipo de conhecimento e no final acaba não tendo Sim, acesso. Então o Mapa da Mulher veio para democratizar exato. esse tipo de informação. E qual foram os seus desafios para empreender? Para não, ok, agora eu vou começar o meu negócio. Ainda estão sendo. Eh, bom, o financeiro, né, o investimento, eu não comecei uma empresa com investimento, com aporte financeiro, então isso, limita, não tem como. Então assim, hoje, 1 ano e meio após o início do mapa, eu ainda não recolho recursos dele, eu ainda invisto, então isso é desafiador, né, tem dias que acaba desanimando, mas isso é um desafio, mas, até então eu consegui um aporte da prefeitura, foi uma coisa que deu uma ajudada. Mas enfim, esse é desafio, acredito que conciliar com as outras coisas da vida, então É porque o empreendedor, a gente tem que levar em consideração que geralmente a pessoa que está ali empreendendo, ela não tem horário, né, de 8 às não. 18, igual quem trabalha ali CLT. Não, você trabalha sábado, você trabalha domingo. Até o próprio podcast aqui, que é um projeto meu, eu fico sexta-feira, eu viro à noite editando vídeo, eu fico fazendo pesquisa, estudando. Sim, Então, existe um tempo de dedicação, além do só chegar e entregar um produto final para o cliente, para os associados, no caso, né? Então a é muita cabeça não coisa. descansa, né, você não desliga, você não sai, fecha a porta da empresa e vai embora. É, A sua cabeça tá pensando em possibilidade, em solução e às vezes no horário mais aleatório você tem uma ideia. Então exatamente. A gente fica, eu falo assim, muito pela minha sim, experiência, né, gente? Tipo, a gente fica, ai, não, porque eu vou aqui fazer um podcast, como que eu vou fazer para atingir mais gente? Como é que eu vou fazer o que eu tô fazendo ser relevante, ser importante? Então, eu acredito que isso seja eu tenho essa dor enquanto podcast, mas sim, imagina enquanto uma empresa que precisa rodar, precisa funcionar, sim, precisa gerar lucro, porque afinal de contas você trabalha com isso, você depende disso para sim, sustentar, né, o seu filho, sim, colaborar na renda da sim. tua casa, enfim, é bastante coisa. Inclusive o seu podcast ele vai se tornando uma empresa, né. É. Ah, o meu podcast, pra quem não sabe, o primeiro episódio não tinha logo, não tinha eu e uma vontade, entendeu? Eu e um sonho. Eu, minha convidada e um sonho. E aí, o segundo episódio eu já tinha uma logo, agora a rede social já tá sendo mais movimentada, mas isso tá sendo um trabalho de construir, né? E como é que você gerencia o seu tempo? A pergunta de 1 milhão. Olha, eu venho tentando gerenciar o meu tempo, melhorei muito já. Inclusive aprendi muito com as empreendedoras da comunidade mesmo, a gente teve recentemente um treinamento sobre gestão de tempo e isso ajudou muito, mas eu tento dividir a minha rotina, nem sempre isso funciona. Mas para mim funciona fazer listas, então eu faço lista de tudo que eu tenho que fazer e venho dando check, e isso até é uma coisa que me motiva até: "Ai, consegui fazer isso hoje e tal". Mas assim, a minha rotina ela tá muito vinculada à rotina do Caio, né, então eu levo o Caio na escola, então eu sei que aquele horário eu levo e busco o Caio na escola. Então dentro eu tenho o horário que eu tenho da manhã é o período entre a escola dele, e à tarde, aí do almoço pra ele, depois que ele almoça, é o período que eu tenho à tarde também. Então eu tento otimizar as coisas durante o dia, não fazer nada à noite de trabalho, por conta das demandas da casa. Eventualmente tem algum evento, alguma coisa, mas tento fazer as coisas de dia. E assim, hoje a minha maior dificuldade tá sendo ingerir isso relacionado ao estudo. Então eu faço uma pós, então onde encaixar o horário de estudar, mediante as tarefas. Mas a gestão vai sendo mais assim, eu vou colocando o que é mais urgente de fazer e vou fazendo, determinando mais o tempo que aquilo demora. Então hoje eu coloco tudo na agenda, tudo, absolutamente tudo. Então eventos pessoais, tudo. Então assim, eu fui madrinha de casamento sábado, estava na minha agenda o horário do casamento.
eu tenho que organizar alguma coisa, eu tenho um período para organizar alguma coisa, eu coloco aquilo na agenda. Eu tenho o dentista do Caio tá na agenda, o médico tá na agenda, tudo tá na agenda. Ir no mercado tá na agenda, porque senão eu não consigo, senão o dia passa em cima de mim e eu não faço as coisas. Então a minha organização tem sido isso, mas assim, tenho muito a melhorar ainda, já melhorei bastante, mas ainda tenho muito para melhorar. Legal. E aí você empreender, né, tá nesse processo de gerenciar o tempo e empreender, como é essa relação com a sua maternidade? Foi assim, a maternidade foi super importante para você empreender, você ficar mais perto do seu filho, Sim. né? Empreender, o que que te proporciona nesse sentido? Com certeza. Empreender tem muitos desafios, mas o lado bom, né, poder levar e buscar o Caio na escola é um privilégio. Eu vejo isso como um privilégio absurdo, né, ter isso, poder trazer ele comigo para o trabalho, então não precisar deixar ele à tarde numa escola, numa recreação, não seja um problema, porque eu acho que é ótimo, mas poder ter ele mais perto, poder parar no meio do dia e levar ele no médico, levar ele no dentista. Eh, Sexta-feira, eu estava trabalhando, o Caio caiu na escola, o telefone tocou: "Olha, você consegue vir buscar o Caio?" Eu parei tudo e fui buscar o Caio. Desregulei toda a minha agenda na parte da manhã, sim, só que eu liguei para minhas clientes, estava no meio de uma reunião, eu parei uma reunião. Foi legal? Lógico que não, mas as minhas clientes entenderam isso. Talvez se eu estivesse num outro lugar, eu não poderia fazer isso, né. Existem lugares que permitem isso, mas existem lugares que não, não tem como. Então, esses benefícios ajudam muito a gerir com ele quando ele tá doente. Então, assim, não quer dizer que eu não trabalhe, mas eu consigo, por exemplo, se ele tá É doente, mais flexível. eu inverto as reuniões, trabalho de madrugada, à noite, para poder ficar com ele. Então, ajudou muito. Ainda mais hoje o Caio tá maior, tem 11 anos, então isso já tá mais tranquilo. Mas quando ele era menor, isso foi crucial para que eu conseguisse viver, né, trabalhar e ser mãe, enfim. Já tive uma experiência de trabalhar num lugar fixo, eu trabalhava há muito tempo e isso acabou um dos motivos que eu deixei de trabalhar nesse lugar foi que eu não conseguia conciliar as coisas, eu passava muito tempo. E eu, assim, não tenho muito limite. Então, assim, se eu sou facilmente uma pessoa que passa muito tempo dentro do escritório e muito tempo trabalhando. Então, isso é complicado também, tem que não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso, o benefício é conseguir ir se organizando. Tem um médico, tem alguma coisa assim, isso facilita muito. É, você permite que você se sinta menos incapaz como mãe. Terceirizando menos. Terceirizando mesmo essa responsabilidade de ser mãe. Sim. Eu trabalho hoje na Color Brand, gente. A Color Brand, inclusive, é uma apoiadora do Papo de Mai, né? E do Mapa da Mulher, e do Sim. Mapa Cash. Então, né? A Color Brand é uma empresa muito foda, por favor. Dê uma olhada lá nas redes sociais, no site. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. E para você, teve muito apoio familiar? Não? Quanto de apoio você recebeu para ir para esse lado de empreender? Vamos lá. Eu tenho hoje uma rede de apoio que, nossa, nem sei o que seria sem, né? Principalmente a minha mãe, né? Além do Felipe, a minha mãe, assim, ela é um apoio muito grande, sempre foi, desde quando o cara era pequeno. Então, assim, minha sogra também me ajuda, meu sogro, tudo. Mas, como a minha mãe atualmente não tá trabalhando, né, na época da pandemia, ela foi mandada embora, ela não voltou, então, assim, é um apoio, é o meu pilar, assim, principal em relação ao Caio. E o que acontece? Como que essa rede me ajuda hoje? Por exemplo, se eu tenho um evento fora, se eu tenho um evento num período que o Felipe tá trabalhando, então a minha mãe consegue ficar com o Caio. Mas, assim, é ela e o Felipe. E, assim, essa rede de apoio é crucial, porque assim, com o tempo o mapa foi ganhando espaço, eu fui sendo convidada para estar em mais lugares. Então, muitos desses lugares são à noite. Então, ter o Felipe ali que fica com ele, eu consigo fazer isso. Não que ele não possa ir comigo nos lugares, que muitos lugares ele vai comigo. Mas essa rede é crucial, assim. Mas tudo que eu faço, eu penso antes. Ah, eu vou marcar uma reunião num horário diferente. O Caio vai estar aqui, onde o Caio vai estar comigo. À tarde mesmo, que é um horário que ele não tá na escola, então tento eu trago ele para o escritório, eu tento gerir todas as reuniões de manhã pra tarde, talvez não vir para o escritório, ele ficar em casa comigo, eu trabalhar de casa. Então fazendo gestão, mas sozinha eu nunca estive. Então isso facilitou muito, porque se eu tivesse sozinha, eu não ia conseguir fazer metade das coisas que eu faço, né. Hoje um pouco mais, porque ele é maior, mas a rede tem sido crucial, por exemplo, teve vez de a gente precisa ir para São Paulo para participar de algum evento,
E recentemente a gente foi para São Paulo para participar de um evento, 2 dias de evento, e o Caio foi junto, mas ele ficou com a minha sogra lá em São Paulo, então assim, foi crucial ela estar junto para poder ficar com ele. Um dos dias ele foi com a gente, no outro ficou porque ele se cansa. A gente passa o dia inteiro em palestras para criança, não, aquilo não é Não legal, é não é interessante, né? interessante, né? Ainda que aí você fica angustiado, fica agoniado. Um dos dias que o Felipe foi comigo pro evento, eu fiquei o dia inteiro em palestra, ele ficou com o Caio, distraindo o Caio, levando o Caio aqui e ali. Então, assim, é uma forma. Agora, se ele estivesse comigo sentado do meu lado o dia todo, talvez ele ficaria, porque ele é bonzinho, só que ele ficaria entediado, assim, estressado, cansado, irritado. Talvez eu não aproveitaria tanto. Hoje nós temos o benefício da tecnologia, né? Que muitas das vezes a gente vai para os lugares. Eu falo porque eu tenho 3 crianças, né? O Miro, o Ezio e a Liz. E tanto o Miro quanto o Ezio, eventualmente eu preciso ir num lugar. E assim, eu moro sozinha, né? Eu tenho um relacionamento, mas eu moro sozinha. Então, às vezes, tem coisas que eu vou sozinha. E Sim. eu preciso levar os meus filhos. E assim, o Miro e o Ezio acabam ficando bastante no celular, fazendo esse tipo de coisa para não me atrapalhar a assistir uma aula, porque eu faço faculdade à noite também, e tudo mais. Então tem bastante coisa, porque a vida não pode parar. Não é porque a gente passou a ser mãe que a gente, não, a gente Uhum. pegou uma doença e a gente não pode mais viver, tem que parar a vida. Não, a gente ainda é pessoas que quer crescer profissionalmente, Que que quer precisa, né? precisa, até porque que tipo de o que que a gente vai poder proporcionar para os nossos filhos se a gente ficar estagnado, né? Então é muito importante ter continuar o seu desenvolvimento, né? Inclusive, mapa da mulher, gente, muito importante, muito conhecimento, ajuda bastante. Vão lá, conheçam, minimamente, conheçam, né? Para vocês entenderem o quão importante e o quanto é relevante. E que outros conselhos, ou que conselhos, né, você daria para as mulheres que estão pensando, ou para os pais, né, de maneira geral, que estão pensando em empreender e têm filhos e querem ir para esse lado, meter a cara? Não é ilusório, tá? Não estamos falando que é lindo, perfeito, Ah, maravilhoso. não. Não é isso. Mas Não, esse aí, eu sempre falo é que empreender não é um conto de fadas. Não é. Não comprem essa ideia. Tem desafios como tudo. E tem suas vantagens como tudo. Então é daquilo, você escolheu o seu difícil. Trabalhar se ele é difícil, empreender também é difícil. Pra mim, hoje, Camila, eu prefiro empreender. Eu não tenho o benefício de ter um salário garantido, talvez, mas eu tenho o benefício de poder, no meio do dia, ir buscar meu filho na escola, uma coisa de levar meu filho no médico. Só que, na verdade, assim, não acho que nada, eu acho não, nada é garantido. Você não tem garantias, não existe. Porque você pode estar há 30 anos num lugar e ser mandado embora. Essa garantia, essa ideia de garantia, ela não existe. essa Né, claro, segurança, essa né? Essa ideia de segurança. segurança. Claro que você tem seus benefícios, isso, né, é óbvio, você tem benefícios, tem direitos, tem seu seguro, tem N coisas. Mas o empreender, você constrói algo além do seu salário. Então você tem projeção de crescimento. Existem carreiras também que tem, ok, uma coisa não tira da outra. Mas eu acho que primeiro, se você quer mesmo aquilo, vai, tenta. Porque muitas pessoas, eu conheço pessoas que passaram anos querendo empreender, querendo fazer alguma coisa e não tinham coragem de sair de onde elas estavam e depois, nossa, deveria. Porque às vezes você tá com uma ideia muito boa e você não executa. E vem alguém e executa, porque essa ideia tá aí. E ela funciona. E aí você fala, nossa, mas eu tinha pensado nisso, tá? Mas se você pensou e você não fez, não adianta nada, sabe? A ideia sem ação não adianta. Você, assim, então, se você quer empreender, se você é mãe, pai, enfim, se você pode fazer isso de uma. Primeiro, se você está no emprego fixo, eu aconselho você se organizar, se estruturar, não fazer isso do dia para noite, porque a gente sabe que a vida é isso, você não pode colocar em risco a segurança financeira da sua casa, da sua família. Se estruturar e tentar. Com certeza. Né? Porque hoje um bom profissional também, dificilmente ele fica desempregado. Porque o mercado de trabalho precisa muito, muito. Eu vejo assim, eu lido com empreendedores diariamente. Absolutamente todo mundo quase que eu conheço está procurando alguém para trabalhar, está precisando de alguém para trabalhar. Então, se você, na pior hipótese, não deu certo, você volta para o mercado de trabalho. É legal, é fácil? Não, de forma alguma, não estou dizendo isso. Mas às vezes você não fazer e você ficar esperando aquilo, o tempo vai passando, e às vezes o arrependimento é muito mais cruel do que fazer.
Então, assim, em forma resumida, eu acho que assim, tenta, se é isso que você quer, tenta. Qual que é o pior, analisa os cenários, o que que de pior pode dar errado. Então, o que que pode dar errado, no melhor, no pior cenário. Então, aquele pior cenário, você consegue lidar com ele, se ele vier? Então, ok, então você vai tentar aquilo. E quais habilidades você utiliza muito, né, para empreender, que te ajudaram muito a empreender, que você acredita que seja muito importante que as pessoas desenvolvam para começar a empreender? Lidar com pessoas é top 10 assim. Lidar com pessoas, ter organização, que eu estou desenvolvendo ainda, ter controle, ser racional, acredito que a gente precisa ter pé no chão também diante das coisas. Andar por visão. Empreender é muito você andar por visão. Eu acredito nisso como crença de vida, né? Que a gente que tem fé anda por visão, não por vista. Então, você tem que acreditar e ver a casa pronta. Você tem que olhar para a obra e imaginar a casa pronta. Porque se você não tem, é aquela frase, né? A visão da casa pronta. Porque às vezes o cenário ele é totalmente o contrário do que você quer chegar. Então, é difícil você imaginar, por exemplo, 1 milhão de visualização com 1.000. Mas se você imaginar 1 milhão, 1.000 já é maravilhoso, já é um pedaço. E vai indo. É aquele negócio, né? Se você não tem um caminho definido, qualquer lugar serve, né? E você pode sim definir um grande objetivo. Nossa, não tem problema. E você vai quebrando esse objetivo em Exato. coisas menorzinhas. E aí você vai atingindo. Porque o menor é mais fácil. Mas não Exato, significa que ele não tá construindo exato. o que é grande, né? Você não precisa começar, eh, querendo fazer do dia pra noite tudo. Não tem como. Você tem que ir um passo de cada vez. Então, essa constância, assim, é um negócio pra tudo. Tudo a gente tem que ser constante. Todos os dias. Se permitir ser ruim antes de ser bom. Ser constante também. Porque a gente às vezes quer do dia pra noite o resultado, ele não vai vir. E você desiste. E aí que ele não é mesmo. Então você tem que todo dia ser constante até aquilo funcionar, até você conseguir, até dar certo. Não tá dando certo, errou, recalcula a rota e muda. Também ser rápido pra mudar. Sabe, a gente tem muito uma ideia de que foi colocado na nossa cabeça de que a gente não pode desistir das coisas, de que desistir é fracassar. Só que às vezes você precisa mudar a rota. Isso não é desistir, isso é recalcular, né? Esse modelo de startup, saindo da empresa tradicional para startup, veio muito reforçando isso. A startup, porque ela muda rápido. Deu errado, muda, recalcula, Tenta de novo, tenta de faz de um novo, jeito não tá dando certo diferente. essa métrica, vamos mudar e vamos fazer outra, né. Então sair dessa ideia de que isso é desistir, então às vezes a pessoa insiste num negócio que não tá dando certo, porque ela não quer falar: "Ai, eu desisti". Não é desistir, é calcular a rota e mudar. E o empreendedor, ele tem muito essa cabeça de mudança. O empreendedor, ele vê solução nas coisas. Por que que tanta gente empreende em vários setores diferentes? Porque empreendedor é a mentalidade empreendedora. Então você vê oportunidade em tudo. Você vê oportunidade, você vê uma coisa: "Nossa, isso aqui eu poderia fazer tal coisa". Então, não quer dizer que a pessoa não tem foco, quer dizer que ela tem uma mentalidade empreendedora. Então ela vê oportunidades onde ninguém vê. Por isso que empreendedor que tem um monte de empresa, ou empreendedor que tá aqui, daqui a pouco ele tá ali, daqui a pouco ele tá outra coisa, porque ele tá vendo oportunidade nas coisas. Não, com certeza. Se você tem a oportunidade e você pode estar fazendo essas mudanças, é muito importante. Porque, assim, tem uma frase que diz bem assim: é, você, para obter sucesso, você falha primeiro. Sim. Porque o processo de falhar não é que você tá, ai meu Deus, acabou a vida. Não, não é isso. Mas é que o processo de falhar te ensina. Você aprende com o erro. O erro, ele não vem aqui só pra falar assim, putz, deu errado o que eu tava pensando. Mas não é porque não é tudo que você fez deu errado. Talvez é uma coisa de um ajuste ali Sim, pequenininho, um pequeno mudança de resolve, passa a fluir, passa a ter sim. uma visão diferente, possa acontecer diferente. Então, é muito importante ter em mente isso, que não é porque deu errado, falhou, precisou ter que fazer alguma mudança, é que tá totalmente errado, mas Considera tudo, né. que todas as pessoas que atingiram o sucesso, elas falharam em algum momento. Muito. A gente tem cientistas famosos, tipo Albert Einstein, que quando era na infância acharam que ele tinha até problema, né? E na realidade o cara era um gênio.
Mas ele passou por esse período. É aquele negócio, né? Ah, eu vou medir a capacidade de todo mundo igual de subir na árvore. O peixe, o macaco e o elefante. Quem que vai se dar melhor? Entendeu? É óbvio que é o macaco. O peixe, ele nunca vai conseguir subir numa árvore, mas ele é o melhor nadador. Então, você precisa entender qual que é o cenário, olhar para isso e usar como base para você melhorar, para você mudar, para você encontrar um caminho novo. E você precisou fazer sacrifícios na sua vida pessoal, né? Teve alguma coisa que você precisou abrir mão ou que tornou-se mais difícil a partir do momento que você passou a empreender? Sim. É difícil algo que não faça a gente ter sacrifícios, né, vamos dizer assim. Tudo que a gente escolhe, a gente deixa o tempo todo a gente faz escolhas. Então toda vez que eu escolhi estar aqui hoje, eu abri mão de estar em casa dormindo, um exemplo. Bobo, mas é. Tudo é sobre escolhas. Então, Sim, o tempo todo a gente está escolhendo algo e abdicando de outra coisa. Então, muitas vezes eu deixei de estar, em lugares, aproveitando com a minha família para estar trabalhando. Eh, ou comprando coisas para mim, para estar investindo na empresa, para investir na empresa. A empresa precisava de uma coisa, precisava de outra, eu comprava aquilo para a empresa, não para mim. Mas principalmente tempo, que é o nosso ativo mais mais importante, o tempo. Dobrar sim. muito tempo para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, porque no fim, eu continuo estudando para melhorar no meu trabalho. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, né, o conhecimento ele é meu, ele vai morrer comigo. Então quanto mais eu puder buscar conhecimento, mais eu vou buscar, mais eu vou me desenvolver, mais longe eu vou chegar. Só que isso também faz eu abrir mão de um tempo de descanso, sábados que eu poderia estar descansando, eu estou estudando. Você podia estar com seu filho, você podia estar fazendo Exato, um passeio em família, você podia estar fazendo qualquer outra exato. coisa e você Quando acaba já estudando. teve vezes de estar, cliente só poder marcar reunião de sábado, eu marcar reunião de sábado e tinha um compromisso no clube, por exemplo, e não ir no clube e fazer a reunião, enfim, coisas assim X, desde coisas menores, coisas maiores. Dormir tarde, acordar cedo, então quando eu tenho evento do mapa, eu costumo ficar o dia todo fazendo evento, chego tarde em casa, no outro dia acorda cedo, vai levar a criança pra escola e é a vida que segue. Então é mais nesse sentido, eu acho que o sacrifício maior, ele é em relação ao tempo. E o Entendi. tempo, já me cobrei muito em relação a isso, inclusive, porque tem que balancear até onde vale a pena, né? Porque assim, meu filho só vai ter 11 anos, uma vez 10, 9, E só então por um ano, né? Ele só é, tem 11 anos por um então ano. isso vai passar, ele vai crescer. Então, esse acho que é, para mim, é o mais sacrifício maior. Acredito que pra gente que é mãe é isso. Você entender até onde o limite, você tá se abstendo, sentir essa culpa, né, de às vezes deixar a criança, enfim. Você falou aí da culpa. E como a maternidade impacta em você enquanto empreendedora? E como você, enquanto empreendedora, impacta na sua maternidade? Creio que é um pouco do que eu falei anteriormente, a questão do tempo e da flexibilidade. Isso é o maior, para mim, é o maior benefício de empreender, é poder estar mais perto do Caio, gerindo o tempo com ele e com o trabalho. Então, se eu estivesse trabalhando em outro lugar, seria bem diferente essa nossa vivência, essa nossa relação. Em contrapartida, existem vários momentos que ele disse: Ah, mas sábado ninguém trabalha, você trabalha. Né? Sábado não é dia de trabalhar, domingo não é dia de trabalhar, antes eu estava trabalhando. Ou o horário, né? Que você não tem um horário definido. Então, isso impacta, mas eu vejo mais como positivo do que negativo. Eu vejo que o empreender, ele permite muito mais que eu esteja perto do meu filho, apesar de não ser o ideal, porque eu nem sei o que é, a gente nem tem um ideal, né? O que é o ideal, mas que eu consigo aproveitar um pouco mais ele do que se eu estivesse trabalhando em outro lugar. Não, o ideal é irreal, né? Vamos começar por aí, que o ideal é irreal. Porque o ideal seria que a criança tivesse ali, recebesse todos os estímulos que todos os especialistas dizem que a gente precisa fornecer, precisa alimentar daquele jeito específico, regrado, e não que a gente não faça, não é isso. Mas é, existem limitações financeiras, porque hoje você vai ali no mercado e vai comprar uma maçã, a sua maçã tá cheia de agrotóxico. Você vai comprar uma maçã que não tem agrotóxico, ela é menor e ela é muito mais cara, Exato. entendeu? E a gente vive numa realidade.
Não sei, mas tem muita gente que vive aí, vende almoço pra comprar a janta, né? Que tá ali lutando, se A gente faz o equilibrando. melhor que a gente pode, que a gente tem. E é isso. É, a gente faz o que pode, tá tudo bem. É. Eu acho que tem que parar de ter essa cobrança excessiva de que tem que ser de um jeito perfeito, maravilhoso, que A não gente só é. vai se frustrar. Não é real, não é real. E aí a gente acaba se cobrando enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto ser humano. Porque eu já cheguei num ponto onde eu ficava, putz, eu não tô sendo uma boa mãe, putz, eu não tô dando o meu melhor no meu trabalho, e caramba, eu também não tô nem cuidando de mim, eu não tô fazendo nada, entendeu? É amarrar e gasta o dia inteiro lá fazendo altos nada, não é possível, sabe? Porque Você fica com não sente que nada tá 100%. você fica com essa sensação de que nada tá bom o bastante, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto, né? A Camis, vai trazer duas vivências dela, né? Uma questão do empreendedorismo e a outra é que ela é mãe de uma criança que tem altas habilidades. Então conta um pouquinho pra gente como qual que são as principais diferenças que você vê? A criança com altas habilidades, ela não é um prêmio, né? O pai, quando descobre isso, não é alguém na loteria. Claro que tem um lado que você fica feliz, enfim, mas é uma criança que exige muito mais da questão emocional, né? A criança que ela tem altas habilidades, ela tem um emocional diferente, vamos dizer assim, um pouco mais intenso. Então, aquilo que teria uma intensidade menor para outra criança, para o Caio é uma intensidade maior. Assim como outras coisas que seriam um desafio para uma criança, para o Caio ele leva numa boa, Tira de tira letra. de letra, né. Então, ter altas habilidades não quer dizer que ele tem um QI altíssimo em tudo, é em algumas coisas específicas, né, em algumas matérias específicas, alguns conhecimentos específicos. Então tem matérias que ele vai muito bem, e o fato dele, por exemplo, ele demorar um tempo menor para resolver alguns desafios, vamos dizer assim, faz com que ele passe mais tempo avulso na sala de aula. Então, por isso a necessidade dele ter um PEI, entre outras coisas, que é que a gente vai descobrindo e vai investindo e buscando. Mas isso pode gerar nele uma sensação de que a escola é chata, de que ele não aprende nada novo. Então, assim, o que acontece? O Caio, E de ficar desinteressante, né? desinteressante. O Caio, ele sempre foi uma criança que eu identificava que tinha alguma coisa diferente, só que, primeiro, por eu ser pedagoga, então eu comecei a olhar, comecei a observar, só que além disso, eu sou professora, mas eu sou mãe. Então a mãe, ela sempre acha que o filho é diferente. Ela sempre vê alguma coisa, então por que que a necessidade de você ter você avaliar a criança, principalmente em sala de aula. Então, quem traz geralmente essa visão de que a criança tem que ter uma avaliação é o professor, porque ele está vendo a criança em sala de aula com outras crianças. Então, é ali que ele consegue ter uma visão maior daquilo. E veio da professora dele. Então, o Caio já fazia um acompanhamento com psicóloga, e porque ele sentia muitas das vezes dores e não tinha uma causa a isso. A dor É. psicossomática. Então a médica dele já direcionou ele, enfim, foi na psicóloga, a psicóloga já tinha trazido uma coisa pra mim, eu também falei com a psicóloga, mas a gente não tinha feito nada em relação a isso ainda, e aí veio da escola, aí quando veio da escola eu conversei com a professora dele e falei: "Olha, ótimo, era o que eu queria, o encaminhamento da escola". E levei pra fazer a avaliação, e foi quando a gente teve o resultado, teve o diagnóstico, de altas habilidades e tudo mais. E a gente vem lidando com isso da melhor forma, não tem muito o que aí você vai aprendendo como lidar com isso. A criança de altas habilidades, ela é público da educação especial, como qualquer outra criança que tem alguma coisa, que é neurodivergente de alguma forma, né. Só que a altas habilidades é uma coisa tão falada, não é uma coisa que é tão trazida como outras questões. Então, há um movimento de buscar direitos para essas crianças, de dessa criança ser vista. Então, assim, o MEC hoje não sabe o número dessas crianças. Não é uma coisa que, por exemplo, na cidade, vou dar um exemplo, pode ser que está colocado ali que tem 10 crianças, tem muito mais. Então, enquanto não esses dados não são reais, não tem leis para essas crianças. Esses dados não são reais, não existem essas crianças. Então, há um momento, assim, um movimento em relação a isso, De de identificação. identificar essas crianças para que tenham coisas em relação a ela. Então, assim, é um passo de cada vez. O Caio, quando ele era pequeno, o Caio nunca foi uma criança que dormia à tarde. O Caio não foi um bebê que tirava um soninho da tarde, não tirava. Então, ele dormiu até uns 5 meses à tarde, depois ele não dormia, ele estava o dia inteirinho acordado, ligado.
E eu falava isso pra todo mundo, e a galera achava que não era, né, possível, uma criança dorme à Que tarde. Que exagero. exagero. E assim, ele não dormia, ele passava o dia inteiro ligado, e ele acordava muito de madrugada também. Então assim, foi uma privação de sono absurda. E depois, enfim, pra mim eu achei que ele só era uma criança agitada e tá tudo certo. Só que eu falava: "Gente, não é possível, todo mundo dormia e a minha criança não". Quando eu descobri, e aí que fez sentido, porque a criança que ela tem altas habilidades, ela dorme menos, porque ela é mais agitada, ela tem mais dificuldade de dormir, o pensamento dela é acelerado. Então isso também foram coisas que a alimentação, várias coisas que eu fui descobrindo que fazia mais sentido em relação a isso. Hoje, como que a gente lida com isso hoje, fizemos a avaliação, tivemos o diagnóstico, tudo certinho. O Caio tá no processo de mudar de escola agora, então, assim, a gente nunca fez a aceleração dele, porque como a gente descobriu já no quarto ano, eh, eu não queria fazer aceleração, porque já do quinto para o sexto já é muita mudança. Vai sair de uma professora para várias professoras, então é diferente, vai mudar de escola, então eu achei que era importante ele passar todas as fases. Talvez se a gente tivesse tido isso no terceiro ou no segundo ano, teria tido uma aceleração, mas no caso, isso não aconteceu. Vamos voltar um pouquinho. Você falou um pouco sobre, quando você descobriu, né, de como você em casa, teve há alguma coisa que você percebia de muito diferente, além dessa questão de nenenzinho não dormir e tudo mais, ou não? Era bem foi isso foi essa foi a sua maior dica enquanto mãe? Não. Ele raciocina muito rápido, Tem resposta pra tudo? a resposta para tudo. Ele tem um vocabulário muito bem desenvolvido, então ele usa palavras que crianças não costumam usar. Hoje já ele é maior, então isso é um pouco mais comum, mas ele sempre usou um vocabulário diferente. Ele aprendeu a ler muito rápido, assim dentro do um pouquinho antes do esperado, ler, escrever. Ele sempre teve interesse por algumas coisas e ele ia a fundo aquilo. Então assim, ele foi muito autodidata sempre. Criatividade dele é mil, então assim, ele cria histórias sozinho e vive aquelas histórias, assim, só que ele tem noção da realidade. Ele cria uma história, ele vive aquilo, mas ele não fica preso naquilo. Ele sabe o que é real, o que não é. Então ele criou um mundo na escola, que ele falava que era o mundo Pug na escola, isso faz uns 2, 3 anos já, e esse mundo existia na hora do intervalo. No intervalo, no parquinho, esse mundo existia. A hora que vem pra sala de aula, não existia esse mundo. Então, assim, essa separação, né, porque, tem criança que algumas coisas que eu não sei usar o termo correto, mas enfim, algumas crianças que elas vivem nesse mundo e não E não separa não sai, separa a e não realidade. sai. Então o Caio não, ele separava. E essa questão do raciocínio muito rápido, então assim, solução, atenção às coisas, ele entendia, pegava muitas coisas no ar, então a certa você falava as coisas perto dele, ele entendia o que você estava falando, ele relacionava outra coisa. Então, assim, sempre achei que ele era muito espertinho, vamos dizer assim. Ah, muito espertinho. Nossa, o cara é muito esperto. Só que até então, muita criança é esperta. Então, foi o que a gente falou. Pode ser que ele só seja uma criança inteligente, ok. Né? E aí, ser inteligente e as habilidades são coisas diferentes. Sim, é uma coisa importante, né, vou deixar aqui um recadinho, mesmo que a criança não tenha altas habilidades, gente, nossos filhos, as crianças, elas são muito inteligentes. Exato. Se vocês tratarem ela e darem ferramentas para ela e conversarem com ela, explicarem as coisas, as crianças entendem. Não tem por que você ficar tratando a cri não tô falando pra você tratar a criança igual um adulto, calma lá, espera aí. Mas não tem por que você ficar achando que não há necessidade de você explicar pra uma criança que ela não vai entender, que é só simplesmente coisa de adulto. Tem coisas que realmente são coisas de adultos, as crianças não têm a menor necessidade de saber. Mas tem coisas que as pessoas precisam explicar para as crianças para que elas comecem a crescer tendo um conhecimento de mundo, né. Eu falo que eu tenho 2 crianças de apartamento, Miriés, e foram criadas crianças de apartamento. Então tem muitas coisas que eles têm um conhecimento muito alto, porque eu fui lá, expliquei, ensinei, mostrei, mas tem coisas que, assim, eles são tontos, sabe. Eles estavam ali no Uber, pegou a balinha do Uber, eu falei: "Gente, não pega a balinha do Uber". "Ah, mãe, mas eu não" "Meu filho, você não sabe se pode ter um veneno, uma droga, qualquer coisa, entendeu, pegar, sequestrar". Meus filhos andam de Uber sozinhos, né, eles vêm da escola para o meu trabalho, né, vantagem de trabalhar na Color Braid, ha. Meus filhos também podem estar vindo até o escritório, né, nesse momento que eles não têm atividade.
Então não pega, não se coloque nesse risco. Então é muito necessário ter Sim, esse cuidado e explicar para as crianças, não é porque elas têm ali 5, 6, 7 anos que elas não vão compreender o que você está dizendo. Muito pelo contrário, elas entendem mais do que a gente gostaria, inclusive em exato. alguns momentos. E como foi para você, enquanto mãe, lidar com esse diagnóstico e passar a entender o seu posicionamento, né? O quanto é importante a sua postura? Foi esclarecedor, né, porque fez sentido muita coisa. A gente precisa ter, eu tinha essa necessidade de ter uma resposta, seja ela qual fosse. Porque quando a gente fez a avaliação, não foi uma avaliação para descobrir se ele tinha outras habilidades, foi uma avaliação geral, para ver se qualquer outra coisa poderia resultar dessa avaliação. E a gente estava super tranquilo em relação a isso. O que desse de resultado, a gente ia lidar com isso e ia fazer o que fosse melhor para ele. Então foi uma coisa esclarecedora. Foi dá um pouquinho de medo, porque eu sei que o emocional dele, eh influencia, né, um pouco mais intenso, então a gente precisa lidar muito bem com isso para que essa energia dele, essa ânsia dele por conhecimento seja dissipada de uma forma boa, porque isso pode ser uma coisa ruim também. Porque se ele tem essa necessidade de ser suprido com coisas, se a gente não tiver essa, Você não tá sabedoria em relação a isso, alimentando? tá alimentando isso, isso pode estagnar ou isso pode gerar uma revolta dentro dele. Ou ele pode se interessar por coisas que não são tão legais, entende? Então a gente tem que pensar nisso como um todo. Pelo menos é a minha visão. Então hoje, saber trouxe clareza, esclarecimento, lidar com isso. Então hoje ele tá indo para uma nova escola ano que vem, a coordenadora sabe disso, a escola sabe da criança que vai receber. Então isso é importante, você tá criando o ambiente. Poder buscar mais coisas, então eu vejo que eu já preciso criar coisas para estimular ele de uma forma, não estimular, mas para suprir ele, né, para que ele Oferecer além do que oferecer ele além recebe, do né, que ele da recebe, escola. tratar ele dessa forma por igual, entender que em alguns momentos ele vai ser intenso e não é porque ele quer ser. Então o que acontece, às vezes ele reage a alguma coisa muito simples, de uma forma muito intensa, e eu saber que isso não é porque ele quer, é uma coisa que ele não controla, não evita com que eu brigue com ele, por exemplo. Se eu não tenho discernimento nisso, eu falo: "Mas por que você tá chorando por uma coisa tão boba?", vamos dizer assim, e eu sei que aquilo não é bobo, aquilo é sério pra ele. Sim. Então, enfim, essas coisas, tem um pouco de receio, óbvio, de medo do que ele vai enfrentar quando ele for adulto, do que vai acontecer, se ele vai lidar bem com isso a longo prazo, mas assim, é como tudo, a gente sabe lidar, ele pode fazer uma terapia e, né, dissipando isso e aprendendo todos os dias, a gente aprende também, porque ele vai se desenvolvendo, vai mudando, então a gente vai aprendendo também a lidar com isso. É, você fornece ferramentas pra É, ele tipo assim, vocês estão construindo agora um relacionamento e construindo as ferramentas que ele vai utilizar para o resto da vida inteira sim, dele, para ele poder conseguir lidar com essa sim. com esse quadro dele, né. Aprendendo também todos os dias, né. Sim, com certeza. Aprendendo a ser mãe de uma criança de altas habilidades. É porque ser mãe por si só já é totalmente desafiador, né, Sim, totalmente. Pra quem não tem filhos, né, obviamente não é o nosso público, mas para sim, quem não tem filhos, eh, o fato de você ser responsável pela vida de outra pessoa, 100% responsável, é muito pelo menos pra mim, é um sentimento muito complexo, porque daí eu fico: "Puts, mas aí agora eu não fiz direito isso aqui. Ah, mas e se agora eu dei uma bronca, eu botei de castigo. Será que eu tô fazendo certo de estar fazendo isso nesse momento? Será que eu não deveria ter um pouco mais de empatia com ele nesse sim. assunto?" É difícil, sabe, ter essa conseguir Ponderar, achar né. esse ponto, né, de equilíbrio. E agora o que você espera, assim, para o futuro do seu filho? Você falou aí, né, de como ele vai lidar, tem essa preocupação, mas o que que você espera, assim, ele tendo esse quadro, né, vocês conhecendo, sabendo, entendendo, o que que você espera de para o futuro dele, sabe? Eu espero que ele seja feliz. Eu espero que ele consiga lidar com isso da melhor forma, que isso não seja um problema na vida dele, mas que seja algo que ajude ele a chegar a lugares e que ele consiga lidar com isso da melhor forma possível, que ele possa ajudar outras pessoas, que ele possa conscientizar as pessoas, talvez, da importância de buscar essa avaliação, assim como tudo, quanto antes você sabe, melhor. Então, tem muitos adultos que têm altas habilidades, não sabem, são diagnosticados com coisas erradas e estão lidando, e porque altas habilidades é genético, né? Então, provavelmente o Felipe tem altas habilidades.
E talvez ele não ter feito uma avaliação mais novo dificultou muito a vida dele, né. Então, assim, isso é comprovado. Então eu espero que ele seja feliz, que ele consiga realizar as coisas deles. Eu não tento criar muitas expectativas em relação ao Caio, para que eu não possa, Pra não se frustrar, né? espelhar nele coisas minhas. O que eu peço é que ele seja um adulto feliz, que ele seja um adulto que ele se sinta realizado, que ele viva coisas. Então, assim, que ele possa, se ele quiser viajar, que ele viaje. O que eu puder fazer como mãe, para independente dele ter outras habilidades ou não, proporcionar para ele, eu vou fazer. Então, se ele tiver um sonho que eu puder ajudar, que eu possa não ser uma mãe que barre ele ou que evite. E que, acima de tudo, o que eu peço, assim, é que ele seja uma criança que ele conheça, como eu posso dizer? Que ele conheça o máximo de coisas que ele puder, para que ele se desenvolva, para que ele desperte, mas que antes de tudo que ele conheça Deus, sabe? Que ele seja uma criança, que ele seja temente a Deus e que ele leve isso para a vida dele. Que isso eu acho que é principal. O meu filho pode conhecer tudo, o mundo inteiro, pode saber falar milhares de línguas, enfim, tudo, mas se ele não conhecer a palavra, para mim, eu falhei. Então, essa para mim é primordial. Eu, Camila, como crença pessoal. Entendi. No Mapa da Mulher tem uma empreendedora que trabalha com isso, né? Sim, a Dani, ela foi quem diagnosticou o Caio. Ela é o único instituto da região de altas habilidades. Eu vou deixar o link também, né, do Instituto e do arroba da Dani aí para quem quiser saber mais acerca do assunto. É bem legal, é bem interessante. E todo conhecimento é válido, Sim, então é muito você importante. pode ajudar outras pessoas, Pode né? ajudar outras pessoas, exatamente. Bom, a gente tá chegando no final. É Passa sempre. rapidinho, É, né? quando a gente vê, pá, passou, né? Mas a gente tá chegando no final. Camis, pode deixar sua mensagem final, pode falar um pouquinho mais do Mapa da Mulher. Lembrando que eu vou estar deixando os links de tudo, né, de tudo nas descrições. E é isso, gente. Bom, falei bastante. Eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Esses espaços são muito importantes para nós, principalmente nós mulheres, né? A proposta do mapa é isso, termos espaços de fala, que nossa voz seja ouvida, né? Que não seja limitada, barrada, enfim, abafada. Então, eu convido você que é empreendedora para conhecer o Mapa da Mulher. É uma proposta para empreendedoras, para microempreendedoras, empreendedoras individuais, né? Enfim. Então, para você conhecer o mapa, acredito que vai ser de grande valia. Tem sido um projeto bem bacana, é o meu projeto de vida. Então, assim, não vou parar, não vou desistir, vou mudar o que for necessário. Mas eu acho que é isso, assim, não tenho muito o que conheçam, acho que é mais fácil a pessoa vir ver a página, enfim, conhecer. Eu costumo estar do outro lado, então tá aqui tá meio difícil, tá meio complexo. E A é isso, Camis e tem e o. e eu tenho o podcast do mapa, então geralmente estou no lugar que ela vai estar, então tá aqui do lado tá sendo uma experiência. E sobre o Caio, sobre os nossos filhos, eu acho que independente de ter outras habilidades ou não, que a gente possa conhecer os nossos filhos, né, e entender. Porque às vezes a gente por não que permita que eles se conheçam também, então que o Caio ele tenha clareza das De quem é demandas o que ele Caio. é, das demandas dele. Porque talvez nós sofremos muitas coisas hoje, porque a gente não teve conhecimento sobre quem nós éramos, né. Nossa, com certeza. A minha experiência, gente, quando eu era criança, nada. Assim, não tô aqui falando que a minha criação foi horrível, não é nada disso. Mas eu tinha muito pouco espaço para ser a Mahaira. Sim, Eu tinha muito espaço para ser a filha, a neta, que tinha que estudar, que tinha isso. Mas aonde que cabia a Mahaira, sabe? De me conhecer, de entender o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Eu tinha muita expectativa, né? E eu precisava corresponder àquela expectativa e faltava espaço para mim, sim, sabe? Então realmente é muito importante você permitir que os seus filhos, né? Os meninos, no sim, caso da sim, Camis, o Caio aí, possam se permitir se conhecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, porque somos todos diferentes. sim. Né? Não é porque a gente vive todo mundo na mesma casa que a gente pensa todo mundo igual. Que Nossa bom, Senhora, que bom, né? Que bom que a gente é diferente, a gente que pode bom. aprender coisas diferentes, né? Inclusive, eu falo, gente, uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi vir trabalhar na Color Brand, porque a Color Brand me motivou a começar o meu podcast, me permitiu crescer, me permitiu estudar, me permitiu, assim, me tornar uma pessoa melhor do que eu era, sabe?
Então, vim para este modelo de vivência, de vida, de troca de experiência, de trabalho, foi A muito ambiência importante. influencia demais. Muito, muito mesmo. É isso, muito obrigada. Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Vamos ter que aguardar agora até dia 25 de novembro, né, o próximo episódio. Agradeço muito vocês terem assistido o podcast até aqui, né, ou escutar pelo Spotify até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, eu vou estar deixando os links na descrição, tanto do Papo de Mai, quanto do Mapa da Mulher, quanto do MapaCast. Enfim, tem muito link aí na descrição para vocês, que vale muito a pena vocês darem uma conferida, né? Queria agradecer a Color Brand, que é apoiadora desse projeto, né, até o momento, desde o seu início até o momento, e vai continuar sendo, uhul! E agradecer muito a Camila, né, por estar vindo aqui, compartilhar a experiência dela, né, trazer um pouquinho do trabalho dela, da vivência dela. E é isso.